Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Destaque ANC, a você que está chegando no nosso canal no YouTube ou que está acompanhando pelas emissoras parceiras distribuídas em todas as regiões do Ceará. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Nunes Almeida, José Nunes Almeida, presidente da Enel do Ceará, para a gente falar sobre investimentos, sobre o plano da própria empresa para melhorar os serviços aqui no nosso estado. E de antemão, antes da nossa entrevista começar, quero dar as boas-vindas e agradecer a sua presença aqui no nosso quadro. Muito obrigado, Felipe. Uma boa tarde aos nossos ouvintes. É uma satisfação compartilhar esse momento aqui com vocês da NC. Perfeitamente. Antes de nós falarmos sobre o plano, que inclusive já foi divulgado, vamos falar sobre os dados, balanço, né, do ano passado, que a empresa avançou, melhorou na prestação de serviço aqui no Ceará. Nós tivemos um ano muito desafiador, Exato. né? Um ano com crescimento do nível de investimentos. Nós havíamos, no início do ano, assumido um compromisso de ter um patamar de investimento de 4 bilhões e 800 milhões em 3 anos, que seria 2024, 25 e 26. Nós fechamos os números finais desse ano com 1 bi e 635. Esse foi o número final, um pouquinho acima daquilo que havíamos comprometido. O nosso presidente global da Enel esteve aqui com o governador e esse patamar de investimentos em 3 anos, que era de 4 bi 800, mudou para 7,4 bilhões nesses 3 anos, agora 25, 26 e 27, nesse triênio 25 a 27. Com relação por que da importância do investimento? Quando a gente fala números, as pessoas, né, dizem como tangibilizar esses números. Isso. Nós crescemos não só na operação, manutenção, tecnologia na rede, poda de árvores, que é importante nesse período de chuvas. Inspeções e tecnologia significa maior agilidade, tanto na recomposição da rede, instalação de equipamentos que recompõe a rede automaticamente. Aqui entra um pouco também de inteligência artificial para essa recomposição, e inspeções com helicópteros, inspeções com drones, então todo um sistema de tecnologia para, ao final, propiciar um melhor fornecimento aos clientes. Esse é o objetivo final. Doutor Nunes, só para a gente reforçar, né, o valor que vai ser investido nesses próximos 3 anos, esse plano que já foi anunciado, e qual o principal objetivo desse planejamento? O principal objetivo desse investimento, como eu falei, ele tem uma parcela que é o que nós chamamos de resiliência, elevar o nível de resiliência das redes. Queiramos ou não, a agressividade climática não está mais batendo na porta, está entrando de porta dentro, né? Nós aqui na região Nordeste, aqui no Ceará, somos mais afetados por descargas atmosféricas, né? Você tem períodos de chuvas intensas quando tem, às vezes o que é mais perceptível é a chuva, mas o que afeta muito também a rede são descargas atmosféricas e ventos a partir de determinadas velocidades de vento começa a afetar a rede, né? Nesse contexto entra o que eu falei das árvores. Então, a poda preventiva, como nós fizemos esse ano, nós estamos tendo um início de período de chuva muito melhor do que no ano anterior, Sim. porque preventivamente atuamos, né, com maior previdência ainda com relação à poda de árvores. Esse foi um resultado, e inspeções preventivas, como falamos aqui, inclusive utilizando helicópteros também. Doutor Nunes, e nesse planejamento está previsto o reforço das equipes de campo, até porque a gente sabe que em alguns períodos é demandado um maior esforço, um carnaval, festa de fim de ano, esses períodos atípicos. Tem essa previsão para um maior reforço na contratação de novos colaboradores? Hoje nós temos uma cultura estabelecida na empresa que para todos esses eventos nós temos um plano específico para fazer frente aos eventos. Então, período de Réveillon, nós tivemos um plano para o Réveillon. Agora estamos na fase final de um plano para o período de Carnaval, e assim por diante. E tivemos um plano mais robusto ainda para esse período de chuvas, onde nós pudemos, em algumas regiões, até triplicar o número de equipes. Mas o que você falou é importante, porque no atendimento emergencial, nós passamos a adotar a estratégia de trazer essa atividade para ser realizada com pessoal próprio. Eletricistas Sim. seria, digamos assim, a força de trabalho mais preponderante desse atendimento.
Só que o eletricista você não encontra facilmente no mercado. Então, para isso, nós tivemos que estruturar 3 centros de formação e treinamento em parceria com o Senai, com a FIEC, o Senai. O nosso superintendente Paulo André Holanda tem sido um excelente parceiro e o presidente Ricardo Cavalcante tem sido um excelente parceiro também. E nessa estrutura da Federação da Indústria com o Senai, nós estruturamos um centro de formação e treinamento aqui em Fortaleza, na Barra do Ceará, um outro em Juazeiro e outro em Sobral, para que formasse eletricistas, não apenas para nós próprios, mas para o próprio mercado, porque nós continuamos tendo muitas empresas prestadoras de serviço. E o nosso desafio esse ano, que em termos de volume de investimento cresce mais de 25% nesse primeiro ano, é um desafio, é um bom desafio. O ruim é quando você não tem como aplicar, como fazer o investimento. A gente tem investimento, o desafio é aplicar bem para que tenhamos bons resultados. Então, nós podemos entender que estão previstas aí a construção de novas subestações também. Construção de novas subestações e ampliações de novas subestações. Nesse triênio, nós devemos construir 13 novas subestações em regiões onde há uma maior demanda e reformar, algumas dessas reformas se equiparam a uma nova, porque às vezes você duplica a capacidade da subestação e outras vezes você faz o incremento de alguma tecnologia. Mas nesse rol de subestações modernizadas e ampliadas, além das 13, nós temos mais 85. Então é um robusto investimento no sistema, na parte de redes e subestações, sem dúvida nenhuma. Na percepção dos clientes, dos consumidores, nós observamos agora o período de quadra chuvosa como aquele que às vezes proporciona a maior quantidade de queda de energia. E aí, isso fica só na percepção ou estatisticamente isso é provado? A companhia ela tem se planejado também para melhorar a distribuição de serviço nesse período de quadra chuvosa aqui no Ceará? Não, o período de quadra chuvosa para qualquer distribuidora é sempre um desafio, um grande desafio. Porque, como eu lhe falei, muitas vezes você tem muito mais agressividade sobre a rede, que pode ser descargas, pode ser vazamentos nas regiões de maior salinidade. Sim. Então, em função disso, é que nós temos adotado várias novas tecnologias para detectar e quando, digamos assim, o momento de contingência, podermos atuar também com a força de trabalho maior. Hoje nós temos condições, nós atuamos normalmente no estado do Ceará com algo da ordem de 250, 300 equipes. No momento de contingência, nós podemos triplicar, podemos até chegar, na última instância, a triplicar esse número de equipes, trazendo profissionais de outras atividades para atuar no momento, no período de contingência. Então, isso ocorre e a população tem razão. Essa maior, digamos assim, a maior incidência é, sem dúvida, no período de chuvas, sem dúvida nenhuma. Nós temos alguma região aqui no Ceará que precisa de um olhar mais específico, que é mais desafiadora para a própria atuação da Enel? As regiões, elas têm problemas distintos, né? Na região de serra, no período de chuva, se tem um desafio maior, digamos assim. Mas a região litorânea, por sua vez, quando você tem as primeiras chuvas, em função da salinidade, você já tem um outro tipo de problema, que é muitas vezes um flashover, que é um vazamento. Sim. Em determinados isolamentos da rede. Então, são problemas distintos em épocas, muitas vezes, não coincidentes, e dificilmente você tem, digamos assim, uma contingência em todo o estado. Normalmente ele ocorre em momentos distintos em uma região ou outra. Isso até, de certa forma, é positivo, porque faz com que a gente tenha uma capacidade maior de chegar junto com equipes de um regional, né, socorrendo o outro. Entendo. Nós estávamos conversando aqui, o senhor já falou sobre inteligência artificial, eu queria trazer um pouco da discussão da tecnologia
aplicada aí a vários setores. Eu acredito que com a distribuição de energia elétrica também não seria diferente. A Enel tem se atentado a isso? De fato, a tecnologia também chegou para ser uma aliada na melhoria da execução do serviço? Sem dúvida nenhuma. A maior parte dos defeitos em uma rede elétrica aérea, eles são defeitos que chamamos de intermitentes. São aqueles defeitos que ocorrem e desaparecem por si. Esse tipo de defeito hoje você tem equipamentos que o percebem e que fazem o religamento da rede. Se o defeito persistir, ele deixa um tempo para avaliar se é realmente um defeito transitório e religa após isso tudo automaticamente. Assim como muitas vezes em trechos da rede você pode transferir a carga que nós chamamos, ou seja, transferir a energia de um trecho para outro. Nós temos caso, por exemplo, tivemos um caso de um abarroamento aqui na CE 040, em que 10.600 clientes dessa ordem foram afetados. A rede começou a se recompor por si. No final, ela deixou um trecho que seria inevitável, com 900 clientes, foi onde nós passamos a atuar com equipes. Tudo foi feito de forma automática. Nós temos um centro de controle que é algo atualizadíssimo, digamos assim, a bola da vez em tecnologia de centro de controles de distribuição no Brasil. Então, é algo extremamente e tecnologicamente atualizado que está 24 horas por dia olhando para o sistema elétrico, monitorando o sistema elétrico, com uma parte, né, de tecnologia incorporada e outra parte de profissionais dedicados, qualificados, tratando, né, esse sistema. Temos também um contrato com a Climatempo, que tem nos dado uma boa previsibilidade. Normalmente ela nos dá uma previsibilidade que chamamos D+4, do dia de hoje, 4 dias à frente. Isso faz com que a gente tenha algum tempo para nos prepararmos para eventuais contingências. Tem sido uma ferramenta também muito importante. Sobre essas inspeções por helicóptero, também é uma inovação, também ajuda na melhoria da execução do serviço? Ajuda. A inspeção por helicóptero, na realidade, não é algo tão novo, não é algo novo, mas você vai agregando tecnologia na inspeção. Então, hoje você faz medição de temperatura à distância na rede, né, com sistemas de termovisão, que isso dá indícios de defeitos, né, seria uma manutenção que se antecede ao defeito, uma manutenção preditiva, que você vê que está aquecendo aquele condutor e que ali tem uma anomalia e você tem um tempo para atuar. Isso ajuda bastante, sem dúvida nenhuma. Nós, às vezes, recebemos, né, o depoimento de alguns consumidores e nós observamos que, às vezes, algumas demoras em religações, por exemplo, se refere à questão de lugares de difícil acesso, principalmente em regiões rurais do Ceará. Mas que a empresa tem se atentado também para ir otimizando, melhorando, que é um desafio também, vai melhorando de forma gradativa. Olha, eu diria o seguinte, você tocou num ponto que é relevante, principalmente no período de chuva. O acesso para a gente é fundamental para poder atender, né, a demanda do cliente. E muitas vezes eu mesmo já recebi demanda de prefeitos para um determinado distrito rural onde o acesso não estava sendo possível. Mas aí nos juntamos, próprio município e Enel, para poder possibilitar esse acesso. Então eu diria que hoje também uma das nossas buscas é ter uma maior interação com os órgãos públicos, né, com as autoridades públicas, em todos os seus níveis. E com os prefeitos em especial, nós estamos buscando estar cada vez mais próximos. Há problemas que conjuntamente a gente tem uma resolutividade em um tempo muito menor e acaba beneficiando ao cliente final. Há algum programa, algo definido assim para estreitar essas relações, trabalhando entre Enel e prefeitura, ou são casos pontuais que, pelo que o senhor relatou aqui, essa parceria ela é fundamental para resolver casos desse tipo? Nós temos, eu tenho a cultura de sempre que vou ao interior buscar interação com os prefeitos.
com as autoridades públicas e, em especial, com os prefeitos. Mas o que é que nós temos feito como um programa de interação? Nós temos 91 prefeitos que são prefeitos pela primeira vez, ou não foram reeleitos, né? São prefeitos de mandatos que não são continuidade. Nós estamos com a meta de, até o final do primeiro trimestre, ter tido reunião individual com cada um desses prefeitos. Mostrando o quê? Primeiro, mostrando como é o atendimento elétrico ao município, como é a rede elétrica que atende o município, para que o prefeito tenha um pouco essa visão. O prefeito tem N demandas, né, de todos os segmentos. E o setor elétrico é um setor pouco conhecido, né, tecnologicamente específico, assim, não de, digamos assim, de senso comum. E achamos que é importante aos gestores públicos, e amanhã estarei presente lá no encontro dos prefeitos, nós achamos que é importante ter uma noção de como o município, qual a rede elétrica que atende, que recursos nós temos naquele município, o que é que estamos prevendo de ampliação, de expansão, e também escutar. Escutar é importantíssimo. Ouvir do gestor o que é que ele tem no seu planejamento, ou que ele terá daqui a alguns meses, esses que estão assumindo recentemente, o que é que eles terão de novos empreendimentos, novas indústrias, né, atração de investimentos, para que isso possa ter um sincronismo melhor. Muitas vezes a gente tem caso de ligações de novas cargas que o prefeito, não só o prefeito, mas o empreendedor, às vezes diz, olha, está demorando. Naturalmente, se a gente tivesse tido a possibilidade de nos anteciparmos, chegaria de forma sincronizada. Esse é o objetivo. Doutor Nunes, todo o Ceará nos acompanha nesse momento. Se o senhor pudesse fazer uma autocrítica e reconhecer algo que a Enel precisa melhorar, o que é que o senhor poderia expor aqui para quem está nos ouvindo e nos acompanhando? Olha, nós somos uma empresa de serviço que tem um quadro de profissionais que é um grande diferencial, um quadro de profissionais qualificado e dedicado. Mas se tiver algo que eu tenha que dizer, né, para o que é que podemos fazer melhor, é ter uma maior interação com a sociedade em geral. Essa tem sido a nossa busca desde o primeiro dia. Interação, seja com aquele cliente que está lá na ponta, lá na loja de atendimento, que está, às vezes, em uma fila, e registro aqui que nós temos um acompanhamento e uma avaliação rigorosa do atendimento nas lojas, e que é um atendimento de qualidade, de 0 a 5, fica aí com 4,6, algumas se aproximando de 5, e aí entra a resolutividade do problema, cortesia, educação, facilidade para entender a linguagem do nosso atendente. Então temos um bom serviço, mas a interação, a busca tem que ser incessante e cada vez maior. Então aí há um trabalho sendo feito para melhorar, digamos assim, essa comunicação. E aí vai por todos nós. Eu me coloco como primeiro nesse rol. E por todo o quadro de colaboradores nossos. O que eu queria que o senhor ressaltasse também, essa questão que alguns consumidores também relatam a perda de bens com essas quedas de energia, mas a Enel também tem todo um trabalho voltado para ressarcir esses clientes que têm, porventura, sido prejudicados nessa situação. A gente tem uma regulação que é muito específica no setor elétrico, né? É um foco assim, bastante específico. Então, nós temos o que pode ser indenizado, que normalmente são aparelhos elétricos, quando você tem uma perda de aparelho elétrico, por alguma incidência da rede, que você é um cliente de baixa tensão, aquele cliente que recebe energia lá na ponta, na residência. Quando você é um cliente de média e alta tensão, por obrigação, pela legislação do setor, você tem que ter proteções próprias. Então, em função disso, você não tem, digamos, essa possibilidade do ressarcimento direto, entrando com a reclamação administrativa ali na nossa loja de atendimento. Doutor Nunes, pode ser aqui um assunto delicado, mas eu dou até a oportunidade para que o senhor possa se posicionar em nome da Enel aqui no Ceará. Como é que o senhor avalia o fato de a Enel ter sido alvo de uma CPI na Assembleia Legislativa?
Como é que o senhor tem acompanhado essas movimentações? Porque pelo que a gente conversa com os deputados, o intuito não é perseguição, mas é cada vez mais garantir uma melhoria desse serviço aos cearenses que eles estão lá no parlamento representando. Olha, eu passei mais de 5 horas, né, em um depoimento na CPI logo que eu assumi e diria que fui muito bem tratado pelos parlamentares, entendi perfeitamente as demandas e os anseios, tenho buscado estar cada vez mais próximo de todos os parlamentares, tenho o maior respeito, eu acho que é um nobre trabalho representar a sua comunidade, representar o seu estado, representar a sua cidade, é um trabalho da maior nobreza possível. Então, eu sou totalmente aberto e temos tido uma interação excelente, passado esse momento da CPI, temos tido uma excelente interação e, como eu comentei, a busca é exatamente essa, é de cada vez estar interagindo melhor, de forma mais profícua, em benefício do consumidor, do munícipe, do cidadão que está lá na ponta. O senhor tem avaliado que a Enel aí, ela caminha se credenciando para continuar com a execução, sendo a responsável pela execução desse serviço aqui no estado? Minha busca é que a gente seja uma empresa desejada. Esse é o nosso propósito. Nós temos aqui, no Brasil como um todo, a Enel não é responsável pelo serviço só no Ceará, que seja modelo, algo que o senhor possa destacar, apesar de o senhor estar na presidência aqui no Ceará, o senhor observa experiência da empresa em outros estados que possa ser aplicada aqui à nossa realidade? Eu tenho uma longa trajetória no setor elétrico e especificamente na Enel e na Coelce anteriormente, Sim. né? Então passei por várias fases e tenho certeza, eu costumo pregar isso internamente para os nossos colaboradores, que nós não estamos em busca de ser empresa mediana. Nosso propósito é ser uma empresa de excelência. Então, ao final aí desses 3 anos, com o nível de investimento que o nosso acionista assegura, né, e que vamos implementar da melhor forma possível, nós estaremos uma empresa em outro patamar. Doutor Nunes, já revelou que vai estar nesse evento dos novos gestores, né? Como é que vai ser a sua participação? Você já falou aqui da necessidade de aproximação, sobretudo com prefeitos de primeira viagem. Como é que vai ser a sua participação nesse evento de amanhã? Não, eu pretendo mostrar o que fizemos e mostrar um pouco do que temos de planejamento para o futuro. E como eu coloquei aqui, me colocar à disposição, no sentido de fomentar, de alavancar cada vez mais uma maior proximidade com o gestor público. E qualquer que seja o problema, juntos, sem dúvida que a solução será mais fácil, mais simples e mais rápida. Essa é a busca. Eu queria só aqui deixar também um depoimento de um gestor que às vezes a gente cita, né, casos não negativos, mas o que é positivo a gente precisa ressaltar. Nós participamos de uma coletiva de um novo gestor, de um novo prefeito, não vou citar aqui o nome, que o anterior tinha deixado a prefeitura um tanto quanto sucateada. E aí a dívida com a Enel era milionária, era enorme. E aí alguns tinha já comunicado de corte para alguns prédios públicos da cidade. E aí o gestor falou para a gente, olha, a gente conversou com a Enel, foi super solícita, ela fez o que podia para que a gente pudesse pagar ali o mínimo possível, para que os munícipes não fossem prejudicados. Então aí a sensibilidade também da empresa de compreender o papel do gestor, de estar ali trabalhando com essa parceria, para que todos ganhem, e principalmente para que a população que precisa de um serviço da educação, na saúde, não seja prejudicada. Sem dúvida nenhuma, nós temos toda uma flexibilidade, toda, digamos, uma busca de equacionar aqueles problemas que não foram solucionados em gestões anteriores, seremos sempre bastante flexíveis. Importante a interação e o propósito de buscar solução. Esse, para a gente, é o caminho. Questão da busca, né, por energia renovável, como é que a Enel tem atuado nesse sentido também? A Enel, como distribuidora, no nosso modelo de setor elétrico brasileiro, ela é eminentemente distribuidora. Então, ela não pode gerar a sua energia. A energia, ela adquire através de leilões públicos e tal, tem todo um ritual. Tivemos até o ano passado uma reduçãozinha de tarifa, porque saiu uma parcela da energia térmica que nós tínhamos e entrou energias adquiridas em leilão. Mas o Grupo Enel tem no Brasil atuação em renovável, em energia solar e energia eólica, e sendo o primeiro e segundo, né, respectivamente,
nessa exploração de energia renovável no país. Perfeito. Doutor Nunes, a gente vai chegando aqui ao final da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Queria que você aproveitasse esses instantes finais aqui da nossa entrevista para passar o seu recado para a população cearense, reafirmando o compromisso, estar à frente desse trabalho, sempre priorizando por uma boa execução do serviço aqui no estado do Ceará. Esse momento é todo senhor, olhe para aquela câmera ali, fique muito à vontade. Bem, o que nós tratamos aqui é de buscar cada vez mais estar mais próximo do cliente e com um serviço de qualidade cada vez melhor. Nós atingimos esse ano os nossos indicadores de qualidade, que foi um desafio muito significativo. Aproveito para agradecer a todos os nossos colaboradores e empresas parceiras que tiveram nesse rol de mãos dadas em busca de superar desafios de qualidade. E continuaremos esse ano com um único propósito: ter cada vez um cliente que esteja mais satisfeito lá na ponta recebendo a nossa energia. Doutor Nunes, queria agradecer a sua participação, sua presença aqui no nosso Destaque ANC. E assim, com esse recado, nós encerramos mais um quadro Destaque ANC. Você confere no nosso Spotify, também no nosso canal no YouTube e na nossa rede de rádio. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Tchau, tchau e até mais.